a gente vai falar sobre a prova da Polícia Militar do Ceará, prova para soldado que foi aplicada em 2021 pela temida FGV. Questão número 1. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Então, é um textinho aqui do Renfield, que é um cartunista. Então, vamos lá. Sobre a estruturação desse pensamento. Então, como ele estruturou o pensamento? É isso que eles querem saber. Eles não estão querendo muito a análise aqui da coisa, mas eles estão querendo como o texto foi estruturado, né? Talvez uma análise mais morfossintática da coisa. Assinale a afirmativa correta. Letra A. Os termos fruto, frutos, flores, folhas, semente, indicam uma progressão de lugar e tempo. Vamos lá, vamos pensar aqui, pessoal. Fruto, primeiro ele está colocando primeiro fruto, depois ele está colocando flores, depois ele coloca folhas e depois ele coloca semente e fala que isso é uma progressão. Qual seria a ideia de progressão? Uma definição de progressão? É algo que vai crescendo ao longo do tempo, vai aumentando. Então, se assim se vai crescendo ao longo do tempo, para pensar comigo. Eu primeiro planto, para depois ter a folha, para depois ter a flor e depois ter o fruto. Então, é exatamente o inverso do que ele está propondo aqui. Então, essa questão aqui está errada, porque não é uma progressão. No máximo seria uma regressão, né? Que está voltando no tempo, para voltar ao tempo da semente. Então, está errado aqui, tá, pessoal? Letra A, errada. Letra B. As três frases que compõem o pensamento apresentam paralelismo sintático, ou seja, mostram estruturação sintática idêntica. Pessoal, vamos lá. Eu vou explicar o que é, apesar do que a gente já falou algumas vezes aí no curso, então, mas eu vou explicar o que é. Mas na dúvida, deixa ela guardadinha aí, vamos ver as outras alternativas. Deixa ela guardada, não elimino ela nesse momento e deixar ela aqui guardada. Cada uma das frases que compõem o pensamento de Renfield apresenta uma retificação da frase anterior. Bom, retificação é uma correção, né? Eu estou pensando em corrigir a frase anterior. Então, vamos pegar a primeira frase como exemplo. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Repara que são ideias que se complementam, né? Se não houver frutos, pelo menos valeu a beleza das flores. Então, em nada você indica aqui que tenha uma correção do que está sendo dito na frase anterior. E assim como se você olhar todas as outras frases, todos os outros períodos, eles não funcionam. A segunda frase não vem corrigindo retificando alguma informação dita na frase anterior. Beleza? Então, assim sendo, letra C também está errada. Letra D. As formas verbais das frases componentes desse pensamento indicam uma ação futura. Vamos lá. Aí a gente tem que olhar as formas verbais. Na verdade, só tem duas, né? Houver e valeu, né? Porque é a mesma coisa. Se não houver, valeu. Não houver, valeu. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente olha o houver, que de fato está no futuro do subjuntivo, né? Futuro do subjuntivo. Então, corrobora para ter uma ação futura aqui. O verbo valeu. O verbo valeu está no presente, no passado ou no futuro? Está no passado, né, pessoal? Está no passado. Por estar no passado, invalida o comando da letra D. Tá ok, pessoal? Os termos beleza, sombra e intenção indicam aspectos negativos da ação da natureza. Olha só, o que tem de negativo aqui talvez seja o pessimismo do cara, né? Olha, eu vou semear, né? Eu vou semear. Beleza. Mas, se quando eu semear não me der fruto, eu fico com a beleza das flores, pelo menos. Mas e também se não me der flor? Pelo menos valeu a sombra das folhas. Pô,
mas se nem folha me der, se não tiver nem folha, valeu pelo menos a intenção de semear. A única coisa que tem aqui é o pessimismo do cara, mas assim, não tem nenhum aspecto negativo, pelo contrário, a beleza das flores, a sombra que uma folha te proporciona para você descansar, ou então o ato a intenção de semear. Letra E também está errada. Então aqui, quando a gente vê aqui, a gente vê que só sobrou a letra B, que é o nosso gabarito. Beleza. Mas o que é paralelismo sintático, né? Vamos olhar. Vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo. Eu gosto de fruta. É uma frase. Aí eu complemento ela, né? Qual é a frase? Eu, um sujeito, gostar é um verbo e de fruta é um objeto indireto. Beleza? Essa é a análise sintática aqui da coisa. E agora eu continuo. Eu gosto de frutas e carne. Aí entra o paralelismo. Repara aqui que o gostar, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então eu gosto de fruta. Precisa dessa preposição. E aqui não tem, mas deveria ter a preposição de. Que aí quando você tem a mesma estrutura, de fruta e de carne, você tem o paralelismo. Então, se eu estiver sem o de, tá errado, não cumpre o paralelismo. E se eu for além, se eu colocar de comer carne, eu de novo perco o paralelismo, porque agora, ao introduzir um verbo aqui, eu estou criando uma oração. Esse complemento aqui agora virou uma oração. Eu deveria ter uma oração aqui e uma oração aqui. Como eu só tenho aqui, eu não cumpro o paralelismo, porque está errado. Então, isso é o paralelismo. E agora, vamos olhar a estrutura do texto em si que nos foi apresentado. Se não houver, isso aqui tudo igual, tá? Se não houver, tudo igual. Aí tem, se não, frutos, flores e folhas. Valeu, de novo, ao verbo igualzinho. Aí ele faz questão que os complementos sejam exatamente iguais. Seja um substantivo, preposição e aqui um complemento. Aqui, ó, aqui o substantivo e o outro complemento. Intenção da semente. Então, é exatamente isso. Está mostrando aqui que o paralelismo é perfeito. Ele fez exatamente a mesma estrutura para as 3 frases. Para os 3 períodos foi exatamente a mesma estrutura. Então, que o gabarito 1 é letra B.